Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus é a melhor escolha, a parte que ninguém pode tirar e que permanece eternamente. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nessa vida, o bem mais precioso que nós temos é o tempo. E a forma que nós gastamos o tempo influencia demais os nossos pensamentos. Quanto mais tempo nós gastamos buscando o conhecimento de Deus, conversando com o Senhor, melhores serão os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Quanto tempo você tem gastado buscando o Senhor? Quanto tempo você tem gastado nas redes sociais? Quanto tempo você tem se dedicado às coisas do mundo? E dessa forma, nós podemos também entender o quanto tempo tem passado triste, o quanto tempo tem passado cansado, o quanto tempo tem passado desanimado. Também podemos entender outras coisas, como por que o teu estômago dói diversas vezes no dia? Por que a tua cabeça, às vezes, ela não para de doer? Por que você não consegue dormir? Por que você se irrita com facilidade? Todas essas coisas que aparentemente são normais no nosso dia a dia, elas indicam apenas uma única coisa: o Espírito Santo não está perto de você. E quando Deus não está perto de mim, o amor também não está perto de mim. Então eu tenho uma dependência emocional, aonde eu preciso da aprovação das pessoas. Tenho uma necessidade para parecer que eu não estou sozinho, de que alguém esteja perto de mim. Tenho sempre que estar falando para não notar a solidão que está dentro do meu coração. Mas no final eu sempre acabo percebendo que alguma coisa não está certo e alguma coisa não está bem. Então todos os dias nós temos uma escolha a fazer: buscar a palavra de Deus, o Senhor e o seu reino, ou buscar as coisas desse mundo. Todos nós vamos ter que trabalhar, todos nós vamos ter que fazer as coisas aqui, mas dentro de mim o reino de Deus ele pode existir, enquanto fora de mim eu permaneço nesse mundo de escuridão. Tudo é uma questão de escolhas. O dia que você escolher que não quer mais sofrer, o dia que você escolher que não quer mais se sentir vazio, que não quer mais se sentir sozinho, que quer ter um propósito na sua vida, essa escolha ela precisa passar por um processo de arrependimento. Eu tenho que olhar e falar: bom, eu me arrependo de tudo que eu fiz, me arrependo de viver buscando prazer, me arrependo de ter gastado demais, me arrependo de cobiçar, me arrependo de falar mal, de mentir. E eu me coloco aqui, Senhor, à disposição. E conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vem nos conduzindo e nos vem revelando como no passado nós fizemos o mal. Mas o nosso papel aqui hoje não é não fazer o mal, mas é fazer o bem. Não é deixar de fazer as coisas erradas, mas é começar a fazer a coisa certa. E Deus ele sempre vai dar a oportunidade. Se a gente vai lá em Lucas 10, versículo 39 a 42, a palavra do Senhor ela diz assim: Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então, quem está conversando conosco aqui? Jesus, e Lucas está relatando algo que aconteceu.
Se a gente voltar um versículo antes dessa passagem, Jesus ele está indo para Jerusalém. Tinha feito milagres, tinha feito as coisas, e ele está sempre seguindo para Jerusalém, que era onde era o objetivo dele. E Marta e Maria, que era irmã de Lázaro, elas moravam em Betânia, que era uma cidade que ficava próxima de Jerusalém. Então era comum quem estava indo para Jerusalém parar nessa cidade, para comer, para dar água para os animais. E Jesus acabou conhecendo eles, se tornou amigo deles, de Marta e Maria. Tanto que o Lázaro, que ele ressuscita, é o irmão delas. E Jesus chega naquela cidade, chega naquela casa. Marta já vê que Jesus está vindo, começa a fazer as coisas dentro de casa. E Maria também está lá junto. Só que são duas pessoas e dois comportamentos diferentes. Eu fico me colocando hoje, porque essa passagem ela vem sempre se ressignificando. Conforme Jesus ele cresce dentro de nós, nós mudamos o nosso comportamento com ele. Vou fazer uma pergunta para você. Se Jesus chegasse na sua casa e você não tivesse o esperando, não tivesse esperando ele, e vem ele e os discípulos dele, e eles entram dentro da sua casa, qual seria o seu comportamento? Você estaria preocupado em servir água, servir comida, colocar uma mesa, tirar a bagunça, né? Você iria falar assim, olha, não repara na bagunça. Iria acomodar aquelas pessoas num lugar? Ou iria sentar perto de Jesus e ouvir o que ele teria para falar? Você teria a responsabilidade de alimentar Jesus? Ou Jesus iria te alimentar? E aqui é muito sobre a nossa vida. Essa passagem ela não fala sobre duas irmãs que pensavam diferente, mas duas irmãs que sentiam coisas diferentes, que a cabeça estava ocupada com coisas diferentes. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor. Então, olha como entre duas irmãs algo diferente aconteceu. Uma ficou tão preocupada com as coisas que tinha para fazer que simplesmente ignorou que Jesus estava dentro daquela casa, porque ela tinha que arrumar, porque ela tinha que servir, porque ela tinha que fazer. Mas Maria não. Quando ela olhou Jesus, ela falou, não, eu não vou perder a oportunidade. E o que ela fez? Sentou-se aos pés do Senhor. E isso era natural, porque quando eles iam aprender alguma coisa, Jesus ficava de pé e os discípulos sentados, ouvindo ele falar. Então é como se ele caminhasse de um lado para o outro falando, e as pessoas ali prestando atenção nele, dando toda a atenção a ele. E foi essa postura que Maria, a irmã de Marta, teve, e ficou ouvindo o que ele ensinava. É a mesma coisa que nós fazemos quando nós abrimos a Bíblia. Nós ficamos ouvindo o que Jesus tem para nos ensinar. Nós ficamos ali aprendendo as coisas com o próprio Cristo. Então nós não estamos ali cuidando da casa ou fazendo as coisas, mas estamos ouvindo ao Senhor. E aí, Marta, vendo a irmã dela, já começou a ficar nervosa, começou a ficar desesperada. Não, mas a gente precisa fazer rápido essas coisas, a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa fazer... E é aquele senso de urgência, de algo que ele é passageiro. Porque se você limpar a casa hoje, amanhã você vai ter que limpar de novo. As coisas desse mundo, elas se desfazem por si só. Basta o tempo passar que elas se desfazem. Você comeu agora, daqui a um pouco você vai ter que comer de novo. Você foi no banheiro agora, daqui a um pouco vai ter que ir de novo. Você teve sede, vai ter que ir de novo. Lavou a roupa, vai lavar de novo. Tomou banho, vai tomar de novo. Escovou o dente, vai escovar de novo. E assim são cíclicos de coisas que ficam acontecendo dentro da nossa vida. Todas essas coisas são passageiras, mas tudo aquilo que a gente aprende com o Senhor, aquilo fica e permanece dentro de nós. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Ela desprezou Jesus. É simplesmente assim, ela desprezou Jesus. E isso é a coisa mais normal do mundo. Porque é costume quem envia o devocional para as outras pessoas perguntar se ouviu. Também é mais costume a pessoa falar, 30 minutos, eu não tive tempo, eu tive um dia corrido. Então, se ela não tem 30 minutos de um dia, 30 minutos para oferecer para Deus,
ela não tem nada para receber de Deus também. Ela não conversa com Deus, ela não entende Deus, ela não entende os sentimentos. Ela acha que se ela tiver dinheiro, se ela tiver sucesso, se ela tiver outras coisas desse mundo, vai mudar os sentimentos dela. Não vai mudar nada. Vai continuar sofrendo todo dia. O duro é quando a ficha cai, mas não pro lado bom, mas pro lado ruim. Aí você não suporta. Aquilo vira uma maluquice dentro da nossa cabeça, sem tamanho, que o nosso comportamento ele começa a ficar totalmente descontrolado. E aí as pessoas vão percebendo, e você vem tentando e não vem conseguindo. Quando você vê, você está ali sentado fazendo uma terapia com uma pessoa que você não conhece, reclamando de outras pessoas que não conhece. Mas será que aquela pessoa que me escuta, o conhecimento dela serve para que na vida dela ela não tenha também essas maluquices, ou ela tem que fazer terapia com outra pessoa? É como se um tivesse dando problema para outro e ninguém resolve nada. Deus ele não nos ensinou a reclamar, ele nos ensinou a agradecer. Deus não ensinou a ficar convivendo, mas a resolver o problema. E nós resolvemos por quê? Porque o Senhor resolve por nós. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ensina. Porque eu sentei aos pés do Senhor para aprender, ao invés de ficar como Marta, preocupada, ocupada, com tudo aquilo que tinha que ser feito. Isso quer dizer que não vai ter que se fazer? Tudo vai ser feito, mas no momento certo, e aquele não era o momento de se fazer. É por isso que nós perdemos o timing da nossa vida, que as coisas elas vão passando e as oportunidades elas vão sendo perdidas. Porque ao invés de prestar atenção naquilo que é importante, quando você está ouvindo o devocional, você fica fazendo outras coisas junto? Presta atenção. E eu não estou dizendo para você que você não possa, mas parar para responder, parar para redes sociais, parar para aquilo, é a mesma coisa. Você está lá lendo a Bíblia. Aquele momento é sagrado. Aquele momento tem que dar 100% da atenção. Porque quanto pior você receber essa informação, a hora que a tribulação vir, pior você vai passar por ela, porque você não absorveu o conhecimento. É como se você estivesse andando com um balde furado por aí. Então, se aqueles 30 minutos, 40 minutos é do Senhor, que seja do Senhor. Ah, mas eu vou ouvir mais de uma vez. Tudo bem, pode ouvir 3 vezes se quiser, mas uma das vezes, dê 100% do seu foco. Dê 100% das coisas. Tudo bem, estou tomando um banho, vou ouvindo, sem problema nenhum, porque é normal. Você cria o hábito de parar de ficar pensando e prestando atenção. Então, você pode estar fazendo outras coisas sim, mas prestando atenção. Mas se eu preciso parar para responder, com certeza você vai desligar o foco. Não tem como a gente fazer. Então tem coisas que dá, tem coisas que não dá. E você, melhor do que eu, sabe o que dá e o que não dá, e o que tirou a tua atenção e o não. Então não existe uma regra. A regra é você. Se você sente que você se desconecta com Deus, ou para de prestar atenção, ou não para a capacidade de entender, senta um pouco mais. Com o tempo você vai criando essa habilidade? Vai. Mas se você não prestar atenção, Deus ele está te orientando. Olha, filho, filha, vamos por aqui, presta atenção nisso, as coisas vão ser desse jeito, foca nessas coisas, vai dar tudo certo. E às vezes naquele trecho você não entendeu. E aí a hora que chega lá fica desesperado, fica ocupado. Então chegou perto de Jesus e perguntou. Aqui olha que interessante, aqui é interessante. Eu tô ali dentro da casa, eu tô ali desesperada porque Jesus está lá, mais preocupada com a imagem que talvez ele vai ter. Nossa, olha, me serviram bem do que propriamente com a atenção que me deram. Isso demonstra demais. Jesus, ele gosta de atenção. Jesus, ele gosta de ser bem tratado. Não importa quem. Não importa quem, ele gosta de ser bem tratado. E aí Marta ficou olhando aquilo e falou, olha, eu não vou dar conta, eu vou lá falar com ele. Será que ele não está percebendo o que está acontecendo aqui? Está tudo errado isso. Então chegou perto de Jesus e perguntou, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Foi lá reclamar. Eu vou lá reclamar. Não, Jesus, porque não está certo. Você está vendo aquela pessoa? Aqui tem o erro mais clássico do mundo. Jesus, ele nunca vai mandar em outra pessoa. Nós servimos a Deus não porque alguém mandou. Nós servimos a Deus porque nós sentimos que é o que nós temos que fazer. E veja que Marta, ela quebrou esse princípio. Ela queria que Jesus mandasse em alguém. Olha, fala para ela. Ele não faz isso. É assim que a gente observa o amor das pessoas. Não é quando alguém manda, mas quando ela escolhe fazer aquilo
de coração. E será que nós não oramos com Deus querendo mandar da mesma forma que ela olhou e falou assim: você não está incomodado com isso? Você não se incomoda que o meu marido bebe? Você não se incomoda que ele sai de casa e volta só tarde do bar? Você não se incomoda que ele fica indo pescar? Você não se incomoda que ele sai de andar de moto? Você não se incomoda que ele me deixa sozinha? Você não se incomoda que ele entra no restaurante na frente e ele me deixa para trás? Você não se incomoda com essas coisas? Você não se incomoda que ele não me trata bem? Você não se incomoda? E aí? Onde está o erro aqui? Está lá em quem escolheu lá atrás. Você não se incomodou de querer casar ou querer ter um relacionamento com uma pessoa que bebe? Você não se incomodou que você é a sexta mulher da pessoa? Você não se incomodou que ele saiu com todas as suas amigas? Você não se incomodou com nada? Com nada? 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 Nada te incomodou? E aí, acontece o que não te incomoda, e aí é Deus que tem que vir resolver. Não te incomodou antes que a casa não tivesse limpa? Não te incomodou antes que tudo não tivesse certo? Não te incomodou antes? Antes não te incomodou, mas quando Jesus chegou, aí ele teria que resolver o teu problema. Mande que ela venha me ajudar. Jesus, ele não manda em ninguém. O amor é justamente isso, a gente faz porque nós sentimos que nós temos que fazer. O amor, ele nasce em liberdade, ele não é uma obrigação. Se você se sente obrigado a fazer alguma coisa, certamente que não é Deus. Deus, ele não obriga ninguém. Essa é a base do amor, é a não obrigação. Eu faço porque eu sinto que eu tenho que fazer, não porque eu sou obrigado. Não me preocupo com o que os outros pensam, não me preocupo com o que os outros acham, mas tenho temor ao Senhor. Lembre que você lê, sempre que você lê a palavra temor, lembra que é respeito. Eu tenho respeito pelo Senhor, eu tenho consideração pelo Senhor. Então aquilo que Ele coloca nos meus pensamentos através do Espírito Santo, eu faço de todo o meu coração. Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. E ele nota que no comportamento dela está existindo a falta de Deus, está existindo a falta daquilo que é necessário. É necessário que ele cresça e eu diminua. Porque enquanto Jesus não tiver espaço dentro da tua vida, você vai ser como Marta, vai estar agitada e preocupada e culpando as pessoas, porque acha que as pessoas elas não estão te ajudando. Ai, o meu pai e a minha mãe não me ajudam. Ai, porque o meu marido não me ajuda, porque eu limpo tudo sozinho, porque eu faço tudo sozinho. Ai, porque eu amo todo mundo e ninguém me ama. E é a síndrome da Marta, é a Martona. Você sabe por que você age assim? Porque falta Deus na tua vida. Porque se a gente está servindo, eu posso parar para poder ouvir Jesus 30 minutos, 1 hora, 2 horas que seja, mas a hora que eu voltar eu consigo fazer todas as coisas com excelência, porque eu faço com o Senhor. Não existe serviço mais mal feito do que aquele que eu faço pensando em outras coisas. Não está nem ligado no presente. Quando vê tá quebrando, quando vê tá derrubando, quando vê tá xingando, quando vê tá fazendo, quando vê não sabe nem se fez ou deixou, vive em outro planeta. Porque não tem o que é necessário para poder viver o presente, que é o Espírito Santo. Está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. Algumas traduções falam, Maria escolheu a melhor parte. E esta ninguém vai tomar dela. Ninguém pode tirar a palavra de dentro de nós, ninguém pode tirar a paz que excede todo o entendimento, ninguém pode tirar a felicidade, ninguém pode tirar o autocontrole. E essa é a melhor parte, essa é a forma de nós gastarmos tempo. Se você quer tirar a ansiedade, a preocupação, se você quer tirar essa ideia do servir acima de todo custo, não. Antes de servir eu tenho que ouvir ao Senhor, conhecer ao Senhor, entender o Senhor, entender o que é a prioridade, o que é necessário. E o que é necessário? Aonde você tem gastado o teu tempo? A palavra fala, onde está o teu coração, lá também está o teu tesouro. E onde está o teu tesouro? O que é o bem mais precioso para você hoje? Isso vai responder muito, se você é Marta ou se você é Maria, se você é uma pessoa agitada. Ai, eu sou agitado. Não, você é endemoniado.
endemoniado, vê que ela está na presença de Jesus e está preocupada com as coisas que não são necessárias, eu estaria sentado ouvindo, prestando atenção em cada palavra. Por quê? Porque eu sei que aquelas palavras são palavras de vida eterna, porque eu sei que aquelas palavras são as palavras que vão acalmar o meu coração, que vão tirar a preocupação, são aquelas palavras que vão abençoar a minha vida, que vão conduzir os meus pensamentos, que vão me tornar mais sábios. Poxa, o próprio Jesus falando, eu vou estar preocupado com a casa que se exploda. Tá entendendo? Tá entendendo o que é prioridade? Eu paro tudo para ouvir a Jesus, eu paro tudo para servir ao Senhor, eu tenho que parar tudo. Tudo. Jesus disse, vai, bora Senhor, bora. Eu vou, mas eu não vou sozinho, eu vou com o Senhor. Que nem Moisés falou, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Eu não vou sozinho, eu não vou. Eu vou, mas o Senhor vai junto. Se a gente continua lendo lá em João 6, versículos 66 a 68, a palavra do Senhor ela diz assim: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que é o Senhor, e é o Santo de Deus que enviou. Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Quem está conversando conosco? Jesus. E aqui nós estamos em João 6,66, em 666. Os números estão indicando. Tem que parar com essas maluquices. Outro dia eu fui passar a compra no caixa e deu 66 e 66. Ao invés da moça passar minha compra no caixa, você sabe o que ela fez? Ela passou 1 centavo em dinheiro, para a conta ficar 66 e 65 pago, e aí a hora que eu passasse o cartão ficasse 66 e 65. Falei, por que você fez isso? Ela falou, eu não sei, vai que acontece alguma coisa. Vê o quanto a gente está vulnerável? É um número. Um número. Se fosse assim você escrever, vem um amuleto, universo, e vem meteoro e coisa. Sabe, olha onde a gente coloca a nossa loucura. Nos números, nas coisas, na repetição. Por quê? Porque fica prestando atenção naquilo. Se você ficar olhando o relógio o dia inteiro, você vai ver que tem hora que ele se repete os horários. Nossa, isso que indica o quê? Que você prestou atenção em alguma coisa. Aonde está o teu foco? Você vai começar a perceber alguma coisa. Se eu falar pra você, olha, você percebeu que tem carros mais da cor, sei lá, verde? Nossa, eu já vi 4 carros verdes. É porque você está prestando atenção. Aonde você gasta a sua atenção, aonde você coloca o teu foco, você vai começar a ver. Por isso que quando nós começamos a ler a palavra de Deus e começamos a focar em Jesus, nós encontramos mais Jesus nas coisas. Mais confirmações aos sinais. Porque você está buscando isso. Essa é a diferença, onde você está buscando. E aqui nós temos que entender o contexto. Por que as pessoas elas abandonaram Jesus? Porque ele disse que eles teriam que comer a carne e o sangue dele. E elas entenderam isso de forma literal. Então ele tinha feito um milagre da multiplicação, o pessoal estava lá olhando aquilo, uns comeram e gostaram, coisa, e aí ele veio explicar que eles teriam que comer a carne e o sangue dele. Que estava fazendo uma simbologia à Santa Ceia e o que teria que acontecer, o sacrifício que ele iria passar e tudo, mas na maior parte do tempo a gente não olha a Bíblia de forma que deveria se olhar, ela olha no literal. E aí a gente não entende nada. Por quê? Porque nós não temos o Espírito Santo, porque o nosso coração está duro demais, porque pra gente aquilo é um ensino estranho, e da mesma forma aquelas pessoas, elas olharam aquilo e falaram, não, cara, eu já vi você fazendo um monte de coisa, mas aqui não dá, aqui ficou muito louco a coisa. Eu não vou comer a tua carne, eu não vou beber o teu sangue. Mas ele não estava falando sobre isso. E aí o pessoal começou a abandonar ele. E aí a passagem começa. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então aqui é o que muitas vezes acontece comigo. Vai eu falar o que está escrito na palavra que vai contra a doutrina que o irmãozinho ou a irmãzinha segue. Pronto, vou parar de seguir porque o ensinamento que essa pessoa dá ele é estranho, ele é esquisito. Não falou o que eu quero, mas você vai me desculpar. Não está escrito na palavra, não tem como falar. E eu não vou ficar aqui pregando mentira. Não vou pregar mentira, você desculpa. Mas não vou mentir, eu não vou te enganar. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de desrespeitar a Deus para
satisfazer o teu ego, a tua vontade. Eu não tenho coragem. Então, às vezes, as minhas palavras, elas vão te desagradar. Talvez eu não vou poder falar, ó, Jesus, ajuda ali, porque você não tá vendo que eu tô fazendo tudo sozinho. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. E muitos tinham abandonado Jesus. E aí ele viu que todo mundo estava abandonando ele. O que ele fez? Então ele perguntou aos 12 discípulos. Aí ele olhou só para quem tinha ficado e quem ele tinha escolhido. Quem vivia mais, quem tinha gastado mais tempo com ele, quem tinha visto mais milagre. Eles tinham ouvido o sermão da montanha, tinham visto outras coisas acontecendo. Então eram pessoas que estavam mais expostas à palavra de Deus e às palavras de Jesus Cristo. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Então ele fez uma pergunta para eles. Você também vai embora? Porque eu falei que não é para adorar a estátua? Você também vai embora? Porque eu disse que não é para fazer oração repetitiva? Você também vai embora? Você vai me deixar por causa disso? Isso é o suficiente para abandonar o que Deus coloca na palavra e você colocar a culpa em Deus? Você também vai embora porque eu não dei a cura que você esperava, porque eu não fiz a prosperidade que você esperava? Você também vai embora? Você vai embora? Vai procurar outra igreja, vai procurar outro lugar, vai procurar outra religião que tente fazer aquilo. Cuidado que o não de Deus é o sim do diabo, tá? Aquilo que Deus disse não, o diabo vai te dar com certeza. Só que depois não reclama pelas consequências. Essa é a questão. Não é o agora, é o depois. Receber é o de menos. Receber é a parte mais fácil. A questão é o que vai acontecer na tua vida com aquilo que você recebeu. Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? Pedro ele tinha um discernimento do quanto Jesus ele era raro, do quanto Jesus ele era único. Ele falou, Senhor, quem que nós vamos seguir? Quem que pode fazer as coisas que você faz? Quem que tem as palavras que você tem? Quem que tem o amor que você tem, o cuidado que você tem? A quem que nós vamos seguir? E aí ele continua, o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Outras traduções, somente tu tens as palavras de vida eterna. Não tem outro. Não tem outro. Então, se a Jesus aparecer em algum lugar, para ouvir. Para seguir. Para prestar atenção nessa voz. Para prestar atenção também no que você está sentindo enquanto está ouvindo essa voz. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Eles têm essa crença e eles têm o conhecimento que Jesus é o Santo de Deus. E nós temos que crer dessa forma, nós temos que acreditar dessa forma, que Jesus ele é o Santo de Deus, que somente as palavras de Jesus nos vão levar até a eternidade, que elas são necessárias para a minha vida. Não adianta eu ir na igreja uma vez por semana, é muito pouco. Você imagina se os discípulos encontrassem Jesus uma vez por semana, durante 1 hora, o que eles teriam aprendido? Como seria a Bíblia escrita? Em 3 anos, ao invés deles terem vivido com Jesus para relatar as coisas que aconteceram, eles tivessem passado 1 hora. O que será que eles iriam lembrar cada semana? Não ia lembrar de nada, não ia ter nada escrito. Na escola, para estudar, a gente não lembra o que passou durante o semestre ou durante o mês. Você imagina o que você escuta uma vez, ainda você vai chegar lá na igreja, está mais emocionado que não sei o que, sempre está atribulado, sempre está preocupado com alguma coisa, sempre está numa campanha diferente, querendo algo diferente, querendo que alguém faça algo, né? Mudar alguém na tua oração, né? Porque você não ora para agradecer a Deus, você ora para Deus mudar as pessoas. E a gente já percebeu, falou, Marta, não dá, Marta, isso daí não é assim, Marta. Marta, quem tá precisando de ajuda é você, Marta, não é que os outros te ajudem. E Jesus disse, fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Nossa, mas o diabo andava com Jesus? Você sabe por que Judas ele se tornou o diabo?
Porque ele não cria em Jesus, ele não acreditava. Ele estava perto de Jesus, sabe para quê? Porque ele tinha outros interesses. A palavra fala que ele cuidava da bolsa de dinheiro. Então ele não andava com eles para ouvir as palavras de Jesus. Ele estava ali ajudando sim, não, estou ajudando, estou cuidando, mas ele estava ali roubando também. Ele estava sempre procurando uma oportunidade dele tirar vantagem do cargo que ele tinha. Tirar vantagem, tirar benefícios. Será que a gente também não está assim perto de Deus tentando um benefício? E quando a gente olha que ele vai trair Jesus mesmo, Jesus já sabia e alertava e falava e fala que Satanás entrou na mente dele. Então eu posso andar com Jesus e ser um diabo. Jesus pode ter me escolhido e eu continuo sendo um diabo, porque não é ser um chamado de Deus, mas é crer em Jesus, é ter fé em Jesus, é ouvir as palavras de Jesus, não é tentar usar Jesus para trazer os meus próprios interesses. Então veja como são pessoas que estão próximas de Jesus, mas o que mudou é o comportamento. Marta está mais perto de quem? Está mais perto de Judas. Não que ela não possa se arrepender, não que ela não possa mudar de vida, todos nós podemos, mas é desse jeito que a brecha ela acontece dentro da nossa vida. Então sempre a melhor escolha, busque a Jesus antes de qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Acordou? Busque a Jesus, leia a palavra de Deus, escute o devocional, escute os louvores, fale de Jesus. Essa é a melhor parte da nossa vida e essa parte ninguém vai poder tirar e nós vamos levar isso pela eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que você possa refletir se você tem parado para ouvir o Senhor de todo o coração ou se você está sempre ocupado, preocupado, ansioso fazendo as coisas. Quando você servir da forma correta, você vai ver que os teus sentimentos eles vão acalmar, que a tua vida ela vai melhorar, que você vai ficar feliz, que você vai se sentir amado, que você vai se sentir abençoado, que ao invés de reclamar, você vai agradecer e através do teu testemunho, do teu exemplo, outras pessoas vão crer no Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.